Isto surgiu para enquadrar um pouco porque é que eu estou aqui, se me permite. Foi há meia dúzia de meses, estava a falar com uma amiga que é psicóloga e especialista em psicologia da educação e estava a partilhar enfim, que não percebia bastante bem estas novas dinâmicas dos adolescentes e, enfim, da minha filha mais velha, que tem cerca de 13 anos, a caminho dos 14. E estava a partilhar com esta minha amiga e quem tem filhos adolescentes sabe o que é que eu vou falar, que era os novos comportamentos físicos, que é o revirar os olhos, é o atirar o ombro, e então qualquer coisa que eu diga à minha filha que não lhe interesse, imediatamente vejo um revirar os olhos, o atirar o ombro, que é como é que correu, não sei quantos, é sempre isto. E paralelamente a isto, sempre ouvi aqueles comentários de os pais não percebem, os pais não sabem, os pais são injustos. E eu estava a partilhar isto com esta minha amiga, psicóloga especialista em psicologia da educação, e ela dizia, Duarte, Duarte, vamos aqui falar um bocadinho melhor sobre isso, vamos ver se acertamos aqui algumas agulhas e se eu posso ajudar em alguma coisa. Eu disse, ótimo, maravilha, então eu vou falar com a minha filha para ver quando é que temos aqui alguma disponibilidade para os três irmos falar. E esta minha amiga disse, Duarte, não é com a sua filha que eu quero falar consigo, porque claramente você não está a lidar bem com a adolescência da sua filha. E eu, no meio disto, passados uns dias, partilhei exatamente esta história com a professora Margarida Gaspar de Matos, e a professora Margarida Gaspar de Matos disse-me duas coisas que eu não me esqueço. Uma foi, quantos anos é que tem a sua filha? E eu disse, tem 13, a caminho dos 14. E a resposta foi, bom, não se preocupe, lá após 18, 19 ela regressa. E a segunda foi, olha, nem de propósito, eu estou a escrever um livro, precisamente sobre adolescentes, e gostava muito que você fosse falar e moderar a apresentação deste livro. Eu li o livro de facto, eu sou suspeito, mas eu acho que a professora Margarida claramente, enfim, qual Big Brother assistiu às dinâmicas que eu tinha lá em casa, porque, enfim, conta exatamente alguns dos dilemas que eu tenho com a minha filha, mais velha, e pronto, e portanto estamos aqui agora reunidos neste espaço e já com o livro aqui pronto. Já agora aproveito para apresentar a professora Margarida Gaspar de Matos, é psicóloga clínica e da saúde e psicoterapeuta, professora catedrática da Universidade de Lisboa da Faculdade de Nutricionais Humana, coordena o grupo de investigação G2 Supportive Environments do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, coordenadora do Board Promotion and Prevention da EFPA, que é a Federação Europeia de Associações de Psicologias pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. É coordenadora ainda nacional do estudo Health Behavior in School-Aged Children da Organização Mundial da Saúde. Já a Isabel Birrans tem uma atividade ainda mais complexa, que é adolescente e estudante. Não é? Muito bem, então vamos arrancar agora aqui com este espaço de conversa. O nosso objetivo é que isto seja um espaço de conversa, portanto, se tiverem alguma questão, algum comentário a fazer, não vamos esperar pelo fim, podem fazê-lo livremente e quando acharem pertinente. O objetivo é esse mesmo, que estejamos aqui num espaço aberto, descontraído e à conversa sobre a adolescência. A professora Margarida Gaspar de Matos, vou começar por si, que uma vez tem o espírito mais ousado e mais jovial. Qual a principal mensagem que pretende transmitir com este livro? Já está ligado, não está isto tudo. Eu vou responder essa pergunta, mas só queria perder um bocadinho de tempo, porque um livro é uma obra algo complexa que mete muita gente. Nós até escrevemos o primeiro, não fazemos ideia que a quantidade de pessoas que mete. E eu queria deixar ficar aqui um agradecimento aos meus editores, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, nomeadamente ao Sr. Presidente, Dr. António Araújo, e ali à Susana Norton, que não sei onde ela está, que realmente foi um casamento que funcionou muito bem. Houve um apoio e a editora, a revisora também, que foi uma mulher fantástica. Portanto, correu tudo muito bem e eu acho que foi uma experiência muito agradável. Depois também eu estou ali a vê-lo mesmo à frente, o meu bastonário, o Dr. Francisco Rodrigues, que é o culpado deste livro, não é? Porque ele, aqui há coisa de um ano, chamou-me lá ao seu gabinete e disse, olha, tenho aqui uma coisa para encarregar. E foi, pronto, e aqui está. A culpa é sua, não é? Por isso, muito obrigada por este contacto com a Fundação, que foi realmente muito, muito grato. E depois, pronto, toda a minha família e amigos e colaboradores que estão aqui e lá em casa a ouvir-nos. Agora, essa coisa que é a mensagem do livro. Olha, quando escrever um livro sobre adolescentes é complicado, porque adolescentes, toda a gente foi adolescente, toda a gente tem alguma coisa a dizer sobre os adolescentes, e eu comecei a pensar o que é que eu posso dizer mais.
o que é que eu posso dizer mais? O que é que ainda não foi dito sobre a adolescência? E depois a seguir, então, mas este livro é para quem? Eu vou falar para quem? Vou falar para adolescentes? Dizem, os adolescentes não lêem. Suprema injustiça, verdade? Mas é o que se diz para aí, que é os adolescentes não lêem. No meu caso, não. Não lê, mas vai ler. Teve a ler o livro o verão todo, que eu sei isso, que é que julgam. Que nós fomos acompanhando esta leitura. E então a ideia é para que é que estamos a escrever e depois o que é que pode ser dito que ainda não tenha sido dito sobre adolescentes. E eu acho que neste momento... Mas quando escreveu para quem? A pensar em quem? Para os pais. Escrevi para os pais de adolescentes, para os pais dos adolescentes, tipo pré-adolescente, ainda a entrar na adolescência, e depois talvez para os profissionais em início de carreira. E como eu digo no livro, talvez, se o livro ficar lá para casa, assim, em cima de um sofá, talvez um adolescente leia um capítulo ou outro quando estiver num estado de emergência. A Isabel teve que o ler todo, não é? Mas a Isabel é uma exceção. E agora apanhando, Isabel, esta dica aqui da professora Margarida Gaspar de Matos, achas que os pais precisam de mais conselhos para lidar com adolescentes? Acho que depende dos pais. Acho que se calhar há pais que já estão mais aptos, se calhar já tiveram mais experiência, se calhar já não é o primeiro filho adolescente que têm, se calhar já tiveram filhos antes. Mas acho que sim, acho que pais precisam sempre de conselhos e acho que os meus pais... O meu pai, pelo menos, leu este livro, a minha mãe, não sei. E acho que sim, acho que mais conselhos são sempre bem-vindos. Professora Margarida, e ser adolescente agora é mais fácil ou difícil do que, por exemplo, na sua geração? Olha, há aquele mito urbano, não é? Em que antigamente era bom, antigamente não havia problemas, eles agora são os horrores, todas as gerações são piores que as gerações anteriores, e isso é claramente um mito, não é? Portanto, isso não, os adolescentes são fruto do seu tempo e, enfim, e todos os tempos têm as suas coisas e, portanto, não há melhor nem pior. Aliás, também há aquela ideia um bocado romantizada que todos nós pais tivemos em adolescentes, que era quando eu crescer eu não vou fazer isto aos meus filhos. E depois, claro, isso não fazem, mas há outras coisas que acontecem que não estavam previstas porque os tempos são realmente outros. Aliás, os adolescentes não são uma massa homogénea de gente, não são todos iguais. Não se chega aos 13 anos e não se fica igualinho, com os mesmos problemas, isso não existe. Portanto, todos os adolescentes não existem. Existe cada adolescente. E eu penso que o que é interessante e o que nós podemos ajudar os pais não é tanto dar conselhos, mas é ajudá-los a trabalhar sem rede no reconhecimento do que é único em cada um dos filhos, não é? E deixá-los, dar-lhes espaço, deixá-los crescer, acompanhá-los, mas não ser demasiado intrusivo aí onde vocês precisam de evoluir e de estar sozinhos, não é? Acho que sim, concordo. Acho que pronto, sim. nesse assunto, acho que sim, sem dúvida preciso um espaço. Acho que os pais não podem saber controlar totalmente todos os aspectos da vida dos filhos, porque não dá. Todos temos partes da nossa vida que não partilhamos, não é? Muito menos com os nossos pais, se calhar. Achas então que os pais não têm de saber tudo da tua vida? Acho. Não? Acho que há muitas coisas que eles sabem, que eles devem saber, mas acho que há coisas que, tal como eu também, não sei tudo da vida deles, porque eu acho que há uma coisa que nós às vezes nos esquecemos, é que os nossos pais... Eu conheço os meus pais desde que eu nasci, não é? Mas eles tiveram, tipo, uma vida, sei lá, 30 e tal anos, antes de eu nascer. E acho que, e mesmo agora, comigo e com a minha irmã, acho que ainda há partes da vida deles que são da vida deles. E acho que há partes que são da nossa vida, enquanto família, ou enquanto pai e filha, mãe e filha. E acho que há partes que são pessoais e acho que é tanto dos pais como dos filhos. Claro que estamos a generalizar, não estou a falar especificamente no teu caso. Mas achas que os pais, na generalidade, pelo que tu vês das tuas amigas, achas que os pais entram muito nessa esfera mais privada que tu estavas a dizer? Acho que depende dos casos, não é? Mas acho que, em geral, sim, normalmente os pais são muito preocupados, querem saber o que se passa na escola, o que se passa com as notas, com os amigos, não sei onde, quando vamos ter com amigos, o que é que aconteceu, quem é que estava lá. Mas acho que eles podem fazer essas perguntas e nós podemos responder, mas acho que há partes que vão ser sempre omitidas, não é? Não partilhamos todos 100% da nossa vida com os nossos pais. Acho que ninguém.
Professora Margarida, há uma... Já agora deixe-me só dizer Sim, uma sim, coisa, claro. é que nem deviam, não é? Portanto, lembram-se daqueles diários que agora é mais ou menos o registro do Facebook e assim. Há coisas que nem nós queremos ler outra vez, não é? Portanto, são partes da nossa intimidade é que até nós não nos apetece regressar. E este espaço de autonomia, este espaço daquilo que é mesmo nosso é muito importante e realmente é importante que os pais o tenham e é importante que os filhos o tenham. Ser pai é muito complicado, porque eu passo É que a complicadíssimo. Isabel está a falar connosco e nós estamos aqui e não estamos a ter esforço nenhum em não lhe dar conselhos, porque olhamos para ela, é uma mulher adulta, não é adulta, mas está aqui connosco como colega a falar para as pessoas. E se calhar os pais dela teriam alguma tendência a dizer-lhe, fala mais alto, não mexas no cabelo, põe um casaquinho. E, portanto, há essas coisas, às vezes, cortam a comunicação. E quando nós não conseguimos resistir àquela tendência de estar sempre a aconselhar ou a criticar ou até a elogiar, às vezes há uma corrente de pais que elogia os filhos para além do que eles merecem. Também não é bom, porque os jovens têm o sentido crítico e dizem... Desculpe, mas essa infantilização, por vezes, não é um sinal também de amor? Mas é verdade, mas só amor não basta. Está a ver? Portanto, nós não podemos... É quando nós estamos a elogiar um filho sem ser com um correspondente, bom comportamento ajustado, estamos a baixar a fasquia e a pessoa está... O filho pode olhar para o pai e pode dizer: porquê que ele me está a dizer que muito bem? Isto correu-me tão mal. Portanto, tem que haver um ajustamento. Nós podemos dizer está melhor, mas não podemos dizer está fantástico. Porque a verdade é importante também, não é? E pronto. Há muitos anos ouvi uma frase que lembro-me sempre quando falo em adolescência, que é: todas as adolescências são difíceis. Se não fossem, não seriam adolescências. Isto faz sentido? Fazia nesse tempo. É que é assim, contrariamente ao que algumas pessoas acham, a psicologia é um conhecimento científico. E como todos os conhecimentos científicos têm a sua evolução, correspondendo à ciência, ao que nós vamos. E houve uma altura qualquer em que se achava que sim, que era assim de género. Até a adolescência as pessoas estão ali espartilhadas, a fazer tudo o que os pais mandam, e depois de repente há uma rebentação, e essa rebentação permite a emergência do adulto. Então, quando não há emergência, a rebentação, não há adulto. Mas isso não é verdade. Pronto, isso agora não está estabelecido, não está provado cientificamente. E pronto, as adolescências são todas diferentes, é verdade. Umas correm melhor que outras, umas têm problemas mais graves, outros menos graves, mas não tem que haver uma catástrofe, uma calamidade. A maior parte das adolescências acontecem com pequenos problemas que podem dar burburinho, alguma turbulência, mas nada de muito grave. Isabel, eu tenho que fazer aqui o meia culpa, porque no meio desta conversa eu muitas vezes digo e ouço pais que são meus amigos e a dizerem aos filhos: não ligues, ele é adolescente, aquilo passa. Já ouviste esses comentários? Não sei se... Como é que vocês reagem quando ouvem esse tipo de comentário, dizer: ele é adolescente? Então, eu acho que sim, é uma coisa que se ouve muito, toda a gente parece que nos diz isso, parece que, não sei, é uma coisa que se ouve muito e acho que é uma generalização mesmo, porque podem achar que é adolescente, é uma fase, não sei o quê, mas também pode não ser, não é? Há adolescências mais difíceis do que outras, há pessoas que têm problemas mesmo complicados nesta altura da vida e acho que, não sei, há muitas crises de identidade e, por exemplo, se alguém... Tive uma amiga minha que ela teve uma depressão e ela não sabia que o tinha e por isso também não disse aos pais, mas pronto, eles acabaram por perceber e os pais dela são separados e o pai não foi muito compreensivo neste assunto e foi um pouco um caso muito exagerado de não ligues, é adolescente, isso é uma fase, isso passa. E ela teve imensa sorte porque a mãe dela a apoiou imenso durante essa altura e outras pessoas da família dela porque foi uma altura mesmo complicada, não era uma fase, ela precisava de ajuda. Achas então que pode haver perigos quando se generaliza? É adolescente e uma pessoa pode perder um bocado o foco? Acho que sim. Acho que em alguns casos é aceitável dizer isso, com alguma coisa que se diz, talvez o virar os olhos, não sei o quê, o ombro. Mas pronto, há casos que há coisas a sério e têm de ser levados a sério e os pais têm de perceber, têm de conseguir perceber a diferença, não é? Quando é algo a sério e quando é algo que, pronto...
Eu queria alertar só para o perigo destes rótulos. Quando nós dizemos isto é porque ele é adolescente, por exemplo, nós estamos a dizer o problema é dele. É como quando dizemos isso é porque ele está divorciado ou isso é porque ele é muito idoso ou muito novo. Quando nós pomos uma etiqueta no comportamento de uma pessoa, damos ali uma espécie de diagnóstico e dizemos a culpa é sua. O que é que eu tenho a ver com isso? E, portanto, quando um pai diz a um adolescente isso é da adolescência, está a dizer isso não tem nada a ver agora, comigo. desculpa, agora isto já é como um pai a falar. Mas efetivamente não pode ser por questões hormonais, por questões de querer marcar uma posição. Eu, por exemplo, eu lembro-me sempre desta questão que era, não interessa, um psicólogo disse-me, só pode dizer 2 nãos às suas filhas e elas sabem perfeitamente o que é que o não, e já lá vamos à questão do não. Mas, por exemplo, amanhã há um teste e ela pergunta-me, posso ir dormir à casa de uma amiga? E eu digo não. E ela diz, porquê? E eu entro ali em discussão. E pronto. Mas ela sabe perfeitamente porque é que não pode ir. Ela quer essa guerra, essa discussão, não é? Isso faz parte também da própria adolescência, não é? Ok, mas o que eu estava a dizer era um bocadinho anterior a isso, que era quando nós conseguimos rematar os problemas todos e dizer isso é porque tu és adolescente, estamos a pôr o problema na outra pessoa e estamos a retirá-lo de nós. E, portanto, eu assim fico à espera de quê? Fico à espera que passe. E às vezes não passa, não é? E, portanto, nós etiquetarmos os comportamentos das pessoas põe o problema fora de nós e demite-nos da situação. E era isso que eu acho que nós não devemos fazer. Agora, essa questão, eu acho que eu não conheço nenhuma investigação que diga que é um não, ou 2 nãos, ou 3 nãos. Pronto. Agora, portanto, nós não podemos dizer, nenhum colega nosso serenamente vai dar um conselho desses em termos de quantificação. Não, aquilo foi uma coisa, de vez em quando não faz sentido entrarmos na discussão porque eles sabem perfeitamente, o objetivo é esse mesmo, nós entrar temos na discussão. Que perceber, quando estamos a dialogar com o adolescente, se a explicação que nós estamos a dar é precisa porque ele a quer genuinamente porque não está a entender, ou se estamos ali a tentar entrar num looping que é uma espécie de uma pequena manipulaçãozinha. Nós temos que ser atentos a esse género. E isso tem a ver com a dinâmica familiar, não é? Isso é uma coisa que o diálogo entre pais e filhos trabalha-se muito antes de chegar à adolescência, porque às vezes na adolescência não é fácil. Então, mais uma coisa que eu fiz mal, não é? Duarte, e por falar nisto, isto é importante e também para as duas. Os erros dos pais são importantes para o desenvolvimento dos filhos? Erros não graves, naturalmente. Toda a gente erra. Não há ninguém que não erre, não é? Mas vivemos numa altura em que parece que os pais quase têm um exagero de ter os filhos perfeitos, de serem os pais perfeitos, e há quase aqui uma obsessão em relação a isso. É verdade, e isso é muito obcecante, porque a paternidade também tem que ser um usufruto, não é? E educar um filho e vê-lo crescer é uma maravilha, é uma descoberta diária, embora tenha assim algumas turbulências, mas depois, mais tarde, quando nós olhamos, nós vemos que a turbulência não foi importante e o que ficou foi uma coisa muito boa. E foi uma coisa que provocou um desenvolvimento pessoal e social, tanto para os pais como para os filhos. Toda a gente erra. É evidente que e não vale a pena estarmos a flagelar com isso, acontece. E às vezes erramos porque estamos cansados, erramos porque estamos fartos. E devemos assumir esse erro aos filhos? Não é preciso estarmos a fazer uma meia-culpa constante. Às vezes são coisas que não são importantes. Quando por exemplo, é importante... ter uma resposta um bocado mais bruta, por estar cansado, chego do escritório cansado, temos uma resposta mais bruta e depois dizemos, olha, desculpa, eu estou assim um bocado cansado, faz sentido. Se lhe apetecer dizer isso, e se isso vier a propósito, é bem metido. Se achar que tem que ser sempre assim, tipo, eu agora grito, eu agora peço desculpa, eu agora grito, eu agora peço desculpa, já não vai no bom caminho. Já não é bem assim. Mas... Há pouco a Isabel estava a falar da questão da depressão. Fala-se muito na depressão associada agora à questão da Covid e o que é que poderá vir aqui com as crianças, com a telescola, agora o regresso à escola com estas limitações todas. E há um ditado chinês que eu sempre gostei muito, que é aquele que vem da viagem nunca é o mesmo que partiu. Que, na tua opinião, eu sei que isto é um pouco complicado, como é que achas que vocês regressam desta quarentena e como é que regressam desta viagem que foi esta quarentena, e que esperemos não regressar, mas este regresso às aulas? Então eu acho que no início da quarentena, em março, meados de março, quando a escola fechou, eu ainda fui à escola na última sexta-feira, que ainda houve escola, e eu lembro-me de estar a falar com os meus amigos, estávamos todos a ver as notícias, as escolas vão fechar, o que é que vai acontecer? E nós Contentes? estávamos
nós estávamos felizes, porque o que nos diziam não era vão ficar em casa durante 3 meses e não vão fazer nada, era as férias da Páscoa vão ser antecipadas 2 semanas. Isso foi o que eu ouvi, isso foi o que nos disseram na escola. Portanto, uma audição seletiva, sim. Uma audição seletiva, porque o que eu achava é que, pronto, agora em março ficamos em casa, talvez temos umas férias prolongadas, não sei, mas pronto, ótimo. Depois, passado uma semana, 2 semanas, só se via as coisas a piorar. E primeiro, não é? Foi na altura em que Itália estava mesmo horrível, já lá os meus pais totalmente paranoicos, já a achar que vamos todos morrer, ir ao supermercado é uma missão suicida. E pronto. Mas agora percebo porque é que tu não quiseste que o teu pai viesse. Mas eu não acreditava nisso. Eu, pronto, tinha de usar máscara, já me estava a irritar, mas achava que ia voltar tudo ao normal super rápido. Porque eu estava a achar que no verão, pronto, tinha viagens marcadas, planos com amigos e com os meus pais. Isto agora é março, em agosto. Já não vai estar cá nada. Isto vai passar super rápido. Pronto, obviamente não foi o que aconteceu. Eu só me apercebi disto, o grau da seriedade disto, se calhar um bocadinho mais tarde. Acho que não só eu, muitas pessoas, muitos adolescentes, se calhar. Pronto, em junho, por aí, eu comecei a perceber que, pronto, não. Isto é mais sério do que eu achava e que a escola não vai voltar. Eu acabei o 9º ano, não houve exames, já foi assim um choque, porque nós já estávamos, pronto, já há aquela ansiedade, pronto, vamos ter exames, não vamos ter exames. E pronto, e depois vêm as férias e mesmo que nós não tenhamos estado de férias desde março, parece-me que a última vez que eu fui à escola foi há anos. Não sei, mesmo eu tive aulas online e estive ali nas reuniões do Zoom e não sei o quê, mas aquilo não me pareceu tão sério e não foi, não é? Não temos imensas regras e coisas obrigatórias que teríamos na escola normalmente. E acho que sim, eu tenho saudades de ir à escola, estou entusiasmada pelo regresso às aulas, mal posso esperar. Professora Margarida, crianças é que vamos ter depois disto? Olha, nós temos que dividir as crianças assim em 2 grupos gerais, aquelas que já tinham problemas antes e que até podem ter visto os seus problemas agravar-se por uma falta de atendimento clínico durante este período da pandemia e estamos a ver o que é que vai acontecer a estas crianças que estiveram sozinhas e sem atendimento, e as crianças como a nossa Isabel, que estão cheias de vontade de voltar, não é? O que não quer dizer que depois de voltar também não haja ali alguns problemas de ajustamento. No livro há um capítulo que é o Diário de um Adolescente na Quarentena, exatamente depois de entrevistas com miúdos sobre como é que foi, o que é que está a ser giro e o que é que não está a ser giro lá em casa. Posteriormente a este livro, fizemos mesmo uma investigação em que tivemos textos de 700 jovens do país a contarem-nos como é que era e o que é que estavam a fazer. E é engraçado que, um bocadinho como ela estava a dizer, primeiro houve fases, não é? Uma fase do yupi, que coisa boa, outra fase do e agora, o que é que vai acontecer? E depois um ajustamento, as pessoas adaptam-se e estão a fazer, e depois uma saturação, que é, mas isto agora não acaba, isto não vai acabar nunca. E o que eu acho que é interessante, ainda outro dia, de ontem, estive num debate sobre o regresso à escola, exatamente com o Sr. Secretário de Estado, e o que eu acho que nós temos que aproveitar é capitalizar o que eles acharam melhor de ficar em casa e fornecer agora uma entrada o mais segura possível. Portanto, nesta entrada às aulas, eu acho que nós todos, cidadãos, adultos, temos que nos juntar para passar uma mensagem de confiança. O cidadão tem que ter confiança nas instituições. Nós não podemos ter milhares de pais deste país a mandar os filhos para a escola convencidos que os vão mandar para o centro de contaminação, porque isso não dá segurança a ninguém, não dá coesão. E se os pais também ficam com problemas de saúde mental, lá em casa a coisa também não vai passar bem. Portanto, eu acho que neste momento a confiança do cidadão na instituição escola, tal como nós temos que ter na instituição hospital e outras coisas assim, é da maior importância. As escolas estão frenéticas a preparar-se para recomeçar. Enfim, a minha mensagem para as escolas, se alguma, é torna isto um bocado lúdico e não assim militarizado, porque senão alguns miúdos mais ansiosos são capazes de ficar apavorados com aquela história das setas e do termómetro e não sei o quê. Se isto for uma coisa lúdica, os miúdos vão encarar isto bem e as escolas estão-se a preparar e nós temos de ter confiança na capacidade das escolas de quererem o melhor para os nossos filhos. Primeiro, é a nossa única hipótese.
e depois nós temos mesmo que confiar. Mas agora, estes jovens que ficaram em casa disseram uma coisa muito importante, que é assim, eu estou menos exausto. Eu estou menos exausto. Eu agora chego à noite, em vez de estar em estado de exaustão, ainda me apetece ir fazer pesquisa para o trabalho de biologia. Vão ver. Eu, desde que estou em casa, eu sinto-me mais autónomo e responsável na gestão do meu tempo. Vamos aproveitar isso. Ao menos que esta Covid sirva para fazer ali uma volta no sistema educativo e nos currículos escolares e que se possa fazer um pensamento sobre o que é que andamos a aprender, o que é que eles andam a aprender, o que é mesmo importante e o que é que era perfeitamente dispensável, não é? E vamos dar aos jovens, nesta altura em que as tecnologias abundam por todo lado, não é? E, olha, por exemplo, nós estamos aqui alguns, mas estamos a ser transmitidos para muitos, não é? E isso não era possível há muito tempo. E, portanto, deixem as pessoas ter a curiosidade. Como dizia alguém, não é? O homem é um aprendiz competente e se lhe ensinam demais, não aprende. E, portanto, deixem as pessoas a autonomia de aprender com gosto. E nós sabemos dos nossos estudos do HBSC que os jovens portugueses não gostam da escola. E não gostam da escola porque a escola lhes dá stress, porque a matéria é chata, é longa, tem uma importância que eles não entendem. Desculpe estar a interrompê-la, mas a escola não se deveria reinventar? Porque, por exemplo, outro dia estava numa conferência e ouvi uma coisa interessante, que era, se dessemos os instrumentos a um médico há 100 anos atrás e agora, ele se calhar não iria conseguir. Um médico de há 100 anos atrás não iria conseguir fazer nada com os instrumentos hoje em dia, estava desatualizado. Mas se eu der exatamente a mesma matéria, ou os mesmos, enfim, a mesma forma de ensinar de há 100 anos atrás e de agora, parece que se manteve. Hoje em dia, um adolescente com telefone sabe rapidamente todas as respostas para um teste, não é? É evidente que há os desafios a colocar, mas a escola não precisa de ser reinventada? Isso é verdade. Agora, também nós temos que ver que a escola somos nós todos. A escola não é assim uma espécie de uma entidade abstrata que existe lá não sei onde. A escola somos nós todos. E nesta pequena parte, muito do que é a promoção da saúde mental na escola, somos nós psicólogos que temos que apoiar, que ajudar, que intervir. Agora, fazer a avaliação curricular, fazer o desenvolvimento curricular, tem que ser os professores, porque nós sabemos como é que isso se faz, mas não sabemos a matéria, não é? Portanto, eu posso ajudar um professor de matemática, como é que, um método para ele analisar a matéria e separar o trigo do joio, mas não percebo nada da matéria, portanto, nem me vou meter nisso. Mas as boas notícias são que temos a promessa do Sr. Secretário de Estado da Educação de que isso está a ser feito e que, neste momento, as matérias do ano anterior vão ser recuperadas, só aquelas que são precisas para a continuidade. E para o ano, a matéria que vai ser dada é aquela que pegou com a deste ano e que é preciso para a vida. Pronto, e isto é uma coisa tão boa, e se ficar para sempre, acho que é um grande benefício para a educação portuguesa. Há pouco estava a falar... Já agora eu gostava Claro, que a Isabel comentasse isto, porque a Isabel é que anda ali a sofrer na escola. Eu acho que a coisa que disse sobre estarmos menos exaustos, eu acho que sim, mas por outro lado também não. Porque eu sei que isto não foi só uma coisa da minha escola, porque várias pessoas, amigos meus, sentiram o mesmo, e colegas da minha turma e da minha escola em geral, foi que eu nunca tive tanto trabalho na vida como no ensino à distância. Porque os professores, tínhamos aulas de 45 minutos, eles não davam matéria, quer dizer, davam algumas coisas, mas eles mandavam-nos os PowerPoints, as coisas, e nós é que tínhamos de estudar por nós próprios. Portanto, é verdade que sim, deu para desenvolver um bocado o estudo autónomo e não sei o quê, mas pronto, para compensar a falta de aulas, não é? Porque antes estava habituada a ter blocos de 1h30 seguidos de uma disciplina, depois um intervalo de 5 minutos, mais 1h30. Foi totalmente diferente. Então, para compensar esse tempo de aulas que não foi dado, as pessoas tentaram compensar em trabalhos. E acho que às vezes houve coisas interessantes. Por exemplo, eu lembro-me que fiz um trabalho de história, que era assim o trabalho final, o último projeto do ano, para compensar o que não tínhamos tido testes. E foi um trabalho que eu gostei imenso de fazer, fiz com 2 amigos meus, só que o problema foi para fazer um trabalho, nós normalmente combinamos, depois da escola encontramos, vamos à casa dele, à minha casa, não sei o quê, e fazemos. Não podíamos ir à casa de ninguém, então estávamos nós tipo no FaceTime, enquanto escrevíamos, e depois na apresentação também. Nós nem sequer fizemos a apresentação, tivemos de nos filmar a fazer a apresentação e depois enviar. O que correu muito bem para nós, porque pronto, não temos só uma oportunidade, podemos fazer as tentativas que quiséssemos. Mas acho que agora as pessoas,
parece que já nem vão conseguir. Uma aula de 45 minutos no Zoom já me parecia tão longa que já estava sempre a ver quanto tempo é que ainda falta. Não sei como é que me vou conseguir aguentar uma aula de 1h30 outra vez. Estávamos a falar sobre a questão da liberdade e da responsabilidade e lembro-me sempre da primeira vez que ouvi o termo mais liberdade, mais responsabilidade. Tinha cerca de 14 anos, para aí, e fui sair à noite pela primeira vez e o meu pai disse-me, pá, Duarte, às 2 em ponto, às 2 impertrivelmente em casa, nem há discussão. E eu, ok, mais liberdade, mais responsabilidade. Eu, claro que sim. Mal saio de casa, junto-me com os meus amigos, a responsabilidade desapareceu e a liberdade passou para a libertinagem. Conclusão, às 5h30, impertrivelmente, estava a chegar a casa. Quando os adolescentes estão em grupo, mudam aqui alguma coisa? Muda o seu comportamento? Porquê? Bem, isso eu vou dar uma explicação muito simples, porque a outra é muito complexa, porque tem a ver com as neurociências e então ficávamos aqui 1 hora com uma aula daquelas mesmo aborrecidas. E pronto, mas é assim, os adolescentes por volta dos 15 anos, como nós vimos, têm uma capacidade cognitiva completamente como os adultos. E, portanto, a Isabel está cognitivamente capaz de tomar decisões sobre a sua vida e sobre o seu futuro, como qualquer de nós, desde que a informação lhe seja dada. O que não acontece com as estruturas emocionais. Há um degrau entre a parte cognitiva e a parte emocional. Ou seja, um adolescente, quando está com a tentação à frente, ali mesmo a ver o que é que quer, sobretudo quando está em grupo e sobretudo quando é rapaz, pronto, que ela não tem os riscos todos, mais do que o dobro, corre mais do que o dobro do risco de ir atrás da tentação. Pronto. E, portanto, o Duarte, que estava prontíssimo, claro, como toda a gente que sai à noite com 15 anos, para obedecer ao pai, não é? É verdade, não é? Eu acreditava convictamente. Claro. Mas depois houve a tentação de chegar mais tarde, houve 3 ou 4 amigos a dizer-lhe, embora lá, que 2 ou 3 horas a mais não é nada, e o Duarte começou a relativizar, a dizer, é só uma vez. Eu até posso confidenciar que o meu... fui arranjando estratégias e respostas. E então claro. Na minha altura, eu até posso confidenciar que fiz uma entrada, que nós na nossa altura chamávamos uma entrada a Michael Jackson, que era entrávamos de costas em casa e se os nossos pais estavam acordados e vindos, nós começávamos a andar em frente, que era para quê? Que era os meus pais diziam, então, estamos a sair agora. Portanto, viam-nos a andar para a frente. Nós entramos assim de costas. Só que o problema aí é que o meu pai estava de lado e o que viu foi eu a entrar assim de costas em casa. Não funcionou muito bem. Tu sentes isso quando estás com os teus amigos, que as coisas de vez em quando podem ou estão ali no... Eu não vou dizer que se descontrolam, porque o teu pai pode estar a ver isto, mas podem eventualmente descontrolar-se um pouquinho. Eu não sei se eu sou um bom exemplo para isso, porque normalmente eu sou a pessoa que está a dizer são 5h30, não sei o quê, vamos... Bem precisava de uma fácil. Normalmente eu sou essa pessoa, portanto não sei se eu sou um bom exemplo nesta situação, mas, por exemplo, eu tive de férias com os amigos meus neste verão, e fomos dar um passeio, aquilo era ao pé de Torres Vedras, assim, fomos dar um passeio no campo, e já eram tipo 7h30, eu e uma amiga minha, nós estávamos a dividir as tarefas, portanto, uns faziam o jantar, outros punham a louça na máquina, não sei o quê, era o nosso dia de fazer o jantar. Então, vamos começar a voltar para fazer o jantar, não sei o quê. Não, vamos subir àquele monte, não sei o quê. Um jantar demora para aí 1 hora a fazer, não sei o que vocês pensam. Não demora, nós fazemos aquilo em 15 minutos rápido, fomos a uma pizza no forno, não sei o quê, não temos pizza. Pronto, normalmente, eu acho que sim, há muita tendência a haver um descontrole, achar que conseguimos fazer aquilo rápido, vamos ali, fazemos aquilo, já voltamos, não sei o quê. Mas pronto, isso depois acaba por não ser assim, depois já são 10 da noite, ainda ninguém jantou e estamos ali todos. Vêm as consequências. E exatamente pegando nesta questão, a adolescência é um tempo de descobertas e experiências, não é? Como equilibrar a importância de lhes dar liberdade com o medo de que algo mal lhes aconteça ou com a necessidade de prevenir problemas graves. Isto por parte dos pais, naturalmente. Estou a ver. O Duarte está aqui muito pai, não é? Não, eu não sei se... Eu não estou a fazer moderar, eu quero obter a maior não possível respostas. Eu estou a gravar aqui com o telemóvel para chegar a casa e isto só outra vez. Vai estar aqui outra vez. Olha, eu acho que isto deve ser a sina dos pais todos, não é? Por ter medo que aconteça alguma coisa aos filhos, pronto, não é? E se ele cai, e se ele se queima, e se ele se afoga, pronto. E nós temos essa sina de ir equilibrando as coisas. Agora, lembro-vos de uma coisa, se nós não deixássemos a nossa criancinha com 9 meses
um ano, dar os primeiros passos e cair, se calhar ainda agora estava lá, não é? Pronto. E, portanto, nós tivemos que a deixar cair, depois tivemos que a pôr na escola no primeiro ano, a dizer adeus e vai ficar sozinha, será que acontece qualquer coisa? A primeira vez que sai para a escola, a primeira vez que fica sozinha em casa, não é? A primeira vez que sai sozinha à noite. São aprendizagens que têm que ser doseadas e é por isso que só um pai é que fará isso bem, porque o pai e a mãe, não é? Conhecem o filho e sabem o que é que ele é capaz. É muito difícil tomarmos essas decisões sobre os filhos dos outros. Para já é uma grande responsabilidade acrescida. E depois, nós não conhecemos bem as pessoas, não conhecemos até que ponto é que a pessoa consegue medir o risco e enfim, a vontade que tem de fazer e a sua capacidade. Isto é uma pergunta para ambas, que é importante os pais lembrarem-se, e não sei se já te aconteceu, no caso do teu pai ou da tua mãe, que é, porque na minha altura era isto, não sei o quê. É importante nós lembrarmos da nossa própria adolescência para passar a partilha de alguns conhecimentos. Quer dizer, isto é meio pergunta, meio afirmação, não é? É importante para quem? Então, vou estar para a Isabel. Isabel, quando tens os teus pais a dizer exatamente porque na minha altura era assim, ouve o que eu te digo, isto faz sentido para ti? No meu caso não se aplica muito, porque eles tiveram mesmo experiências de vida totalmente diferentes da minha agora. Acho que eles quase não podem tirar nenhum exemplo da vida deles e aplicar em mim, porque pronto, obviamente nós somos pessoas diferentes, mas crescemos mesmo em contextos totalmente diferentes. E acho que as únicas alturas em que eu ouço, não sei o quê, na minha altura, são histórias ridículas, de coisas que eles fizeram, mas não é bem à base de conselhos e recomendações, porque acho que... Tu não gostas de ouvir histórias dos teus pais? Gosto, adoro saber, e melhor do que os meus pais, adoro que os meus avós me digam e depois eu lhes pergunto. Muito bem. Mas está a ver, tem aí a sua resposta, não é? Porque realmente essas histórias, os contextos são diferentes, as histórias só podem ser contadas como histórias, não é? E, portanto, e às vezes como pormenores anedóticos, e realmente é mais interessante até os dos avós. E quando os avós contam histórias dos pais, isso então é que tem graça. É exatamente isso. A minha avó a contar coisas sobre a minha mãe e a minha mãe não se lembra daquilo nada assim, não foi nada assim. Mas pronto. E é mais importante os pais ouvirem ou falarem? E darem exemplos de vida? Pronto, voltamos ao mesmo, é aqui esta questão. E é importante a questão do exemplo, é essencial a questão do exemplo. Por exemplo, na liderança, fala-se na liderança, por exemplo, pelo exemplo. É importante os pais serem um exemplo para os filhos? Os pais podem ser um exemplo para os filhos, mas os filhos às vezes mas está desconfiado em relação a essa... Não, é que os filhos não olham muito para os pais, não é? Portanto, não estão ali... Nós perguntamos, então o teu pai hoje estava vestido como? Não sei, ia vestido. Portanto, não é um modelo de observação. Eu acho que... eu estou a fazer tudo ao contrário. Eduardo, a gente vai tomar um café um dia desses. Vamos falar. Porque isto não é assim tão mau. Isto não é assim tão mau. Eles melhor, crescem e depois as coisas correm bem, não é? E como dizia alguém, se ainda não correu bem é porque ainda não acabou, não é? E portanto vai... Agora, eu acho que esta questão do ouvir é muito importante. Nós, e é a diferença entre nós estarmos aqui a conversar com a Isabel, não me passa pela cabeça falar com a Isabel e jantar com ela e entrar em conflito com ela. Isso não vai acontecer nunca. Eu estou ali para ouvir, ela está para me ouvir, cada uma está na sua e pronto, e não temos... Agora, a questão é que se eu tiver que tomar conta dela, e se eu não conseguir refriar a minha vontade de fazer com que o meu passado lhe sirva para alguma coisa, aconselhá-la, criticá-la, em vez de eu ouvir, isso às vezes não resulta. Eu tenho que ouvir. Ajudar é ouvi-la e tentar trabalhar com ela caminhos. O que eu fiz não lhe interessa nada, porque eu não sou a mesma pessoa que ela, eu não vivi no mesmo contexto que ela. Por acaso, no caso dos pais da Isabel, isso até é óbvio, porque moravam noutro país e, portanto, é mesmo outro contexto. Agora, noutros casos, as pessoas ficam um bocadinho a pensar, o que eu fiz assim, eu fiz assim, fiz eu, mas para ela isso não serve. E os pais o que devem é ajudar os filhos a tomar as suas decisões e a encontrar as suas soluções. Olha, outra vez naquele estudo da Organização Mundial de Saúde que nós fazemos em Portugal, o melhor indicador dos pais ligado à melhor saúde mental e bem-estar dos filhos é a questão dos pais ajudarem a tomar decisões. Mas não é decidir por eles, não. É ouvir e depois, mãe, achas que eu isto ou que eu aquilo? E a mãe vai lá, faz assim. Não é isso. Então, porque isso não ajuda a pensar.
Eu estou aqui avulsa a dizer uma coisa, a pessoa está a pensar nisto há uma semana, vem-me dizer o que é que eu hei de fazer. E eu aqui num segundo estou a dar a melhor solução. É um atestado de incapacidade que eu lhe estou a passar. E, portanto, eu não posso fazer isso, eu tenho que me controlar e tenho que dizer, Isabel, já agora desculpa, não é? O que é que tu achas? O que é que acontece se fizeres assim? Então, e se fizeres assim? E qual é a tua dúvida? O que é o pior que eu estou a ensiná-la a pensar para a próxima vez. E depois ela decide. Porque quando nós somos rápidos a decidir sobre um assunto que os nossos filhos estão indecisos há uma semana, estamos a chamá-los burros. E nós não queremos fazer isso, não é bom para eles fazermos isso. Entretanto, o tempo está aqui a correr e eu esqueci-me completamente. Temos este espaço aberto. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Se não houver aqui nenhuma questão, ok. Muito bem, então. Isto com as máscaras agora é uma coisa. Olá, boa tarde. O meu nome é Rita Saias, sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude e fui convidada pela Fundação para estar aqui. Muito obrigada. Eu gostava de vos perguntar o que é que, na vossa opinião também, e aqui à doutora Margarida, o que é que mudou também na relação entre pais e filhos durante esta pandemia? Ou seja, percebemos que nós, jovens adolescentes, sentimos uma série de coisas durante esta pandemia. Primeiro era uma brincadeira, depois já não era, etc, etc. Mas que impacto é que em casa isso também teve? Porque isso depois também se reflete no nosso comportamento social lá fora, não é? É uma pergunta muito interessante, as questões das dinâmicas familiares. É verdade, mas é uma pergunta que eu temo bem que ainda não tínhamos dados para lhe responder, não é? Porque ainda estamos quase lá, não é? Portanto, ainda não estamos a conseguir ter a distância suficiente para perceber o que é que mudou. Nós dizemos, não é, teoricamente, que o que interessa não é a quantidade da relação, é a qualidade da relação. E na qualidade da relação é mais importante a qualidade dos bons momentos do que a falta de qualidade dos maus momentos. Portanto, na dúvida, vamos capitalizar o estar bem. Portanto, os pais tipicamente queixam-se muito, não têm tempo para estar com os filhos, têm muito trabalho, têm que ir para as suas, estão todos exaustos. As crianças também estão exaustas, não só de aulas, mas de andarem para trás e para diante. E neste momento tiveram pelo menos 2 meses em que ficaram ali em casa. Isso não é garantia que a relação tenha ficado melhor. Eu penso que cada família, quando isto funcionou, teve que encontrar o seu equilíbrio e o seu modo de viver lá em casa. Aquele jovem que eu conto a história dele, ele diz que a família que se reuniu e que resolveu que não podiam estar sempre juntos, que tinham espaços para estar juntos, que era um espaço das refeições e o espaço para discutirem o noticiário e as infecções do dia, e depois cada um tinha espaços de recolhimento, em que cada um ia para um sítio e que não eram interrompidos nas suas coisas. E pronto, mas olha, estou-me a lembrar que este jovem, por exemplo, dizia que os pontos altos do dia era ir pôr o lixo e era ir passear o cão. E, portanto, estão a ver como é que as pessoas realmente gostam de sair e o confinamento não foi completamente, não é natural na vida das pessoas. Mas eu penso que as famílias onde este confinamento foi bem sucedido do ponto de vista da dinâmica familiar foram aquelas que conseguiram, isto é um exemplo que funcionou naquela família, mas conseguiram arranjar uma dinâmica familiar ajustada ao acontecimento. Eu temo bem, porque realmente dentro das famílias aquilo não é sempre aquela família ideal, não é? Há ali muita coisa e muitos das violências, dos abusos, do mal-estar passa-se no meio da família e tivemos crianças fechadas em casa com os pais potencialmente maltratadores, não é? Portanto, isso é uma coisa que os efeitos disto só agora é que vão começar a surgir. Eu não tenho esta teoria para lhe dar, mas não tenho dados concretos, porque só vamos tê-los agora durante este ano. Professora Margarida, temos espaço para mais uma questão? Olá a todos, muito obrigado à Fundação por organizar este evento e às 2 oradoras. Eu queria falar enquanto pai. Uma das coisas que me chamou a atenção pela positiva naquilo que disseram é evitarmos este rótulo dos adolescentes difíceis. Uma das coisas que me acontece frequentemente, eu tenho uma filha com 15 anos, é quando me perguntam, então, e tem filhos? Eu digo, sim, tenho uma filha com 15 anos. Ih, adolescente, pá, isso vai ser muito complicado, cuidado, atenção. Eu acho que a adolescência, de facto, é um período maravilhoso. Em relação à minha filha, aprende imensa coisa. Ou seja, os adolescentes têm uma energia fantástica e uma visão do mundo que para a minha geração é muito importante. Aliás, eu acho que o contacto intergeracional devia ser maior do que aquilo que é. Nós aprendemos muito uns com os outros
E os adolescentes têm, de facto, esse aspecto maravilhoso que nós, às vezes, não sublinhamos o suficiente, que é trazerem-nos novas perspectivas, uma forma diferente de encarar o mundo. E eu acho que é muito importante também começarmos a reforçar isso, porque geralmente os adolescentes são apresentados como problemáticos. E eu acho que eles têm muita coisa para contribuir para o mundo onde vivemos. E temos que reforçar mais essa mensagem. E o que vocês disseram tocou-me nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, acho que faz todo sentido. Deixe-me acrescentar uma coisa. Isto é tão verdade que neste estudo que eu já tenho referido, que nós fazemos em Portugal, da Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos jovens passam a adolescência sem problemas. 80%. Portanto, tudo aquilo que se fala é de 15%, enfim, com alguma turbulência e 5% com problemas graves. E não o inverso. Não há 5% de jovens sem problemas e os outros... Não, e, portanto, há 80% de jovens que levam esse rótulo de mal comportados, insuportáveis e não sei o quê, que são pessoas que atravessam a adolescência sem problemas. E essa ideia da inovação, a mudança social, a transformação social e o progresso, digamos, vem dos jovens destas idades. E nós não podemos coartar esse desenvolvimento tentando regimentá-lo com valores de gerações anteriores. Isso é a responsabilidade nossa também. Bom, já chegámos aqui ao final deste espaço. Nós devemos continuar a falar, professora Margarida. Agradecer imenso a presença da Isabel Birrens. Eu tinha aqui muitas mais perguntas para fazermos, mas haveremos de ter este espaço noutros momentos. Professora Margarida, mais uma vez, obrigadíssima aqui também pelo convite. Agradecer mais uma vez à Fundação Francisco Manuel dos Santos e especialmente à Susana Norton por toda a simpatia e disponibilidade e profissionalismo com que foi gerindo isto. E para concluir, eu escrevi aqui umas breves palavras que gostaria de partilhar com vocês, com este referente a estas iniciativas e ações da própria Fundação Francisco Manuel dos Santos, que passa por celebrar a dádiva da capacidade e conhecimento humano. E nós temos de ter o cuidado de usar essa dádiva sabiamente e evitar algumas armadilhas que vão surgindo. E a única forma de o fazermos é reconhecer as nossas capacidades pela riqueza que representam e ver os nossos adolescentes como a esperança que eles efetivamente são. A nossa tarefa é educá-los na totalidade para que possam encarar esse futuro que nós, infelizmente, alguns de nós não irão ver, mas eles irão certamente viver. No fundo, o nosso trabalho passa por fazer com que os jovens façam realmente algo com o futuro que se aproxima rapidamente. Muito obrigado e boa tarde e bem-aja a todos.